Sabe quando situações infelizes do passado ficam voltando à nossa mente e nos fazem sofrer? E quando o que volta são lembranças de algo bom que a gente tinha, mas acabou. Então, além de ser doloroso continuar sofrendo por um acontecimento que passou, isso amarra a nossa vida. Uma parte de nós fica mental e emocionalmente presa ali. É preciso soltar esse passado para a gente poder seguir adiante. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu sou Regina Gianetti e lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente. Esta é uma versão em vídeo do podcast que fala de vida interior e ajuda você a se entender melhor. E se você gostar do que vai ouvir aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. É bastante comum que situações infelizes do passado fiquem voltando à lembrança e nos façam sofrer. Situações como um erro que cometemos, uma decisão equivocada, um arrependimento, um desgosto, algo que nos feriu ou revoltou. Também podemos sofrer com a lembrança de algo bom que tínhamos no passado, mas acabou. Além de ser doloroso continuar sofrendo por um acontecimento do passado, isso amarra a nossa vida. Uma parte de nós fica presa naquele passado, mental e emocionalmente presa. É preciso soltar esse passado para a gente poder seguir adiante. Então este é um episódio para a gente explorar algumas situações que nos prendem ao passado porque a gente fica ruminando, remoendo o que aconteceu. Nós podemos nos libertar dessas situações transformando o nosso modo de encará-las e deixando de alimentar pensamentos a respeito delas. Soltar o passado pode parecer não ser tão simples, mas é algo que dá para fazer e podemos fazer. Se nós nos prendemos ao que já passou, também podemos nos libertar. Nós vamos começar com algumas ressalvas, tá? Vamos começar identificando situações que nos prendem ao passado e que envolvem algo mais do que ruminações. Situações das quais nós não damos conta sozinhos. Nós precisamos de ajuda. E quais são elas? São o trauma, os pensamentos obsessivos e a depressão. Vamos falar um pouquinho de cada uma para deixá-las bem caracterizadas, tá? O trauma emocional ou psicológico é o resultado de experiências muito perturbadoras, chocantes, que nos marcam profundamente. Essas experiências podem ser pontuais, como sofrer um acidente, uma violência, ser atingidos por um desastre. Por exemplo, uma pessoa fica presa sozinha em um elevador durante um blackout, no escuro, completo. Fica lá por um par de horas e entra em pânico com isso. Aí essa pessoa, quando precisa tomar um elevador, ela tem um pico de ansiedade. O seu coração acelera, o corpo treme. Na mente vêm as lembranças do acontecimento e sentimento de medo. Essas são reações típicas de um trauma. Nós podemos ficar traumatizados também com situações que se prolongam ao longo do tempo, como sofrer abusos continuados, viver em um local violento, ser alvo de perseguição, de bullying, de assédio. Algumas pessoas que passam por experiências muito impactantes desenvolvem o chamado transtorno de estresse pós-traumático ou PTSD, que é a sua abreviação em inglês. O transtorno de estresse pós-traumático acontece algumas semanas depois
da situação traumática e chega a alterar o comportamento da pessoa. Por isso é classificado como transtorno. A pessoa com PTSD tem flashbacks daquilo que a traumatizou, tem dificuldades para dormir ou pesadelos frequentes, alterações do humor, passa a evitar ambientes e situações que lembram a situação traumática e pode também entrar em depressão por causa disso. Outra situação que nos prende ao passado e não damos conta sozinhos são os pensamentos obsessivos. Pensamentos que não saem da nossa cabeça e provocam um sofrimento psíquico. Eu vou exemplificar com um caso que foi compartilhado comigo certa vez. É o caso de um pai de família que se viu numa grande dificuldade, desempregado, e ele começou a pensar obsessivamente na ingratidão de pessoas que ele havia ajudado no passado e que não estavam fazendo nada por ele no momento em que ele estava precisando de ajuda. Ele pensava obsessivamente no que havia feito por essas pessoas e na ingratidão delas, o que provocava um sentimento de ódio, de rancor. E esse homem entendia que tais pensamentos lhe faziam mal, mas não conseguia parar de tê-los. E por fim, outra situação em que nos vemos presos ao passado é a depressão. Pensamentos repetitivos sobre como as coisas eram, sobre tempos que não voltam mais, sobre o que fizemos ou deixamos de fazer, são característicos do quadro de depressão, junto com um profundo mal-estar, falta de interesse na vida, tristeza, abatimento. Olha, se você se identificou com alguma dessas situações, trauma, pensamentos obsessivos, depressão, procure ajuda médica, tá? Porque a abordagem nesses casos vai além de lidar com ruminações na mente. São necessários recursos terapêuticos. Você pode receber atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito pelo SUS, por meio dos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Vamos agora explorar aquela situação de ficar relembrando e relembrando nostalgicamente um passado que se foi, algo bom que tivemos e acabou. Até certo ponto, é natural a gente relembrar de coisas boas da vida que ficaram no passado. O nome disso é saudade, né? Tem, aliás, um episódio todinho sobre isso, é o 80. Ter saudade é sentir falta de algo. E essa falta, ela pode trazer lembranças boas, nos fazer suspirar. E pode também ser um pouco doída, às vezes. Revelar um espaçozinho vazio no coração, o que é natural, significa que nós vivenciamos algo memorável, que valeu a pena. E a saudade, de certa forma, celebra essa vivência. Agora, quando nós sofremos por uma situação feliz do passado, que não existe mais, aí já não é saudade simplesmente, está mais para apego ao passado. A gente poderia entender o apego como um desejo de reter, de conservar algo que é benéfico para nós, que proporciona conforto, prazer, segurança. Quando aquilo que era benéfico não existe mais, nós ficamos relembrando o passado para revivê-lo, para eternizá-lo, e isso traz tristeza, ou inconformismo, ou uma sensação de desamparo, enfim, algum tipo de sofrimento. A Cibele se vê apegada às coisas boas que viveu nos tempos do ensino médio. Hoje ela mora longe da família para cursar a universidade em outro estado e está com dificuldade para fazer amigos e um sentimento de solidão. Ela diz assim: "O passado que me conforta é o mesmo que me entristece. A situação me faz pensar se os meus melhores dias já não passaram sem que eu percebesse." Para a ouvinte Valéria, lembrar de uma época gostosa da vida, quando os filhos eram pequenos, geralmente a faz chorar. E já se vão 26 anos. Hoje são adultos e cada um tem a sua vida. Mas sempre penso se eu pudesse voltar no tempo e viver tudo outra vez.
E a Nilde, quando caminha pela cidade em que nasceu e morou boa parte da vida, tem muitas lembranças. A avó falecida cuidando das plantas no quintal, do bar que era ponto de encontro dos amigos e hoje a sorveteria, do trem de passageiros que acenavam pela janela e hoje é um trem que carrega grãos. Tudo está mudado. Então ela conta que volta desses passeios no maior bode e quer só ficar pensando para onde foi todo aquele tempo. Bom, eu acho que ninguém discorda que ficar lembrando de um passado feliz e também comparando com um presente que não está como a gente gostaria, isso aumenta a insatisfação com o presente, né? Estar consciente disso já é um avanço. Agora, como desapegar? Como aceitar esse passado? Isso vai requerer o entendimento e a aceitação da impermanência, ou seja, nada permanece igual, tudo muda, tudo se transforma ao longo do tempo. E essa é uma condição a que estamos submetidos no plano físico, do espaço e do tempo. O conceito de impermanência é milenar, está em tradições orientais como o budismo, o taoísmo e o hinduísmo. Você não sofre porque as coisas são impermanentes. Você sofre porque as coisas são impermanentes e você quer que elas sejam permanentes. Escreveu o monge vietnamita Thich Nhat Hanh, alguém que eu sempre cito no podcast. Já o filósofo grego Heráclito, do século VI a.C., ele dizia o seguinte: ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Vamos combinar? A impermanência é uma obviedade, né? Ela pode ser observada para onde quer que a gente olhe, nos ciclos de vida das plantas, dos animais, no desenvolvimento de uma cidade, no processo de envelhecimento do nosso corpo, até nas lentas modificações das paisagens naturais. Nada permanece igual, tudo muda. E ainda assim, resistimos à ideia de que tudo muda, porque temos apego. Queremos preservar aquilo que nos proporciona segurança ou que é agradável, no mínimo, que é conhecido. A pessoa apegada ao passado pode até mesmo se achar incapaz de gerir a sua vida sem aquilo que ela não tem mais. Quem diz isso é a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa em um dos seus vídeos aqui no YouTube. O link está na descrição deste episódio. A ideia de impermanência remete à da finitude, ou seja, de que tudo tem um fim, né? Na vida em constante mudança, há coisas que acabam, deixam de existir, enquanto outras começam. Para Cibele, a ouvinte que está tendo dificuldade em se adaptar à vida universitária longe da família, a fase do ensino médio acabou. Agora é a fase de adultecer, de tornar-se cada vez mais independente, de fazer novas amizades. Para Valéria, que sente falta dos filhos pequenos, o momento é de desfrutar a liberdade de quem já terminou de criar os filhos e preencher a sua vida com interesses pessoais. Internalizar a consciência da impermanência e da finitude nos permite aceitar as mudanças da vida e desapegar do passado. E será ainda melhor se a gente puder ter gratidão por esse passado feliz. A Patrícia procura praticar isso. Ela tem saudades de parentes que já partiram, como seus avós, e o que a conforta é ter convivido e aprendido com essas pessoas. Fiz tudo o que pude fazer enquanto estávamos juntos. Assim, não ficou arrependimento por nada, apenas gratidão. Algo que pode nos ajudar a soltar o passado é simbolizar, tá? É ritualizar de alguma maneira o desapego de uma situação, um relacionamento, uma fase da vida, algo que tivemos e não temos mais. A simbolização ou ritualização não é uma simpatia, não é algo mágico, mas uma forma de internalizar algo que nós queremos tornar realidade para nós.
Quer ver uma simbolização que é super comum na nossa vida? A festa de aniversário, o parabéns, apagar a velhinha, cortar o bolo. Esses são ritos para marcar um ciclo que se completa na nossa vida e outro que se abre. Eles nos ajudam a internalizar a ideia de que fechamos um ano, então vamos comemorar. Estamos começando um novo ano, de novos planos, de novas realizações. Vamos imaginar que você queira simbolizar o desapego de uma fase da vida, por exemplo. Você poderia mudar algo no seu visual, o corte, a cor do cabelo, tirar a barba, deixar crescer a barba. Isso seria uma forma de afirmar: eu hoje sou uma pessoa diferente, eu deixo o passado no passado. Por algum tempo, sempre que você se olhar no espelho, você vai se lembrar do porquê você mudou o seu visual, da sua intenção de desapego do que passou. Você poderia redecorar um cômodo da casa, pintar a parede de uma cor diferente, trocar de quadros, mudar os móveis de lugar. Poderia ainda escolher um objeto que simboliza aquela fase, como um livro, um enfeite ou uma peça de roupa, e doar esse objeto. Doar com um pensamento de gratidão por aquilo que você viveu. Olha, simbolizar realmente ajuda a internalizar a intenção de soltar o passado. Tá? Então, se você gostou dessa ideia, dê uma busca por rituais de desapego na internet para encontrar outras opções. O assunto agora é soltar as situações infelizes do passado. Nós, seres humaninhos, somos uma espécie muito interessante, né? Que a gente se apegue a vivências felizes do passado, vá lá. Mas nós também nos apegamos a vivências infelizes. Ficamos relembrando, ruminando, remoendo essas vivências. E como para o cérebro relembrar é reviver, os nossos pensamentos sobre situações passadas ressuscitam os sentimentos que aquela situação causou e aí então sofremos. Por que fazemos isso? Vamos retomar aqui um pouco do episódio 123, Ruminação? Fica desde já a indicação para escutá-lo na descrição do episódio, tá? A princípio, pensar sobre situações passadas nos ajuda a entender os porquês, refletir e tirar aprendizados delas. Porém, o que mais acontece é que ficamos imaginando o que deveríamos ter feito, e se o outro tivesse feito isso ou aquilo, e se as coisas tivessem sido diferentes. Na nossa imaginação, nós voltamos ao passado, fantasiamos um desenrolar diferente para aquela situação, como se isso pudesse mudá-la. Mas não muda. Só o que a gente consegue é reviver o sentimento que tivemos naquela situação. Vamos explorar alguns desses sentimentos agora. Por exemplo, a culpa por erros cometidos, como no caso da Juliana. Ela chegou a ter uma pequena empresa, gostava muito do que fazia, mas as coisas começaram a desandar depois que ela teve um episódio de esgotamento por trabalho. Logo depois ela engravidou, e aí não deu mais para continuar. Precisou fechar o seu negócio. Minha empresa ruiu. Os erros que cometi ficam voltando na minha cabeça como um looping sem fim e parece que eu não consigo seguir adiante, ela diz. Já a Andréia se sente culpada por não ter podido retribuir a ajuda que recebeu de uma pessoa querida no passado. Ela perdeu o contato com a pessoa. Volta e meia se lembra disso e revive a culpa. Outro sentimento que nos congela no passado é o arrependimento por uma decisão infeliz, por uma escolha que não trouxe o resultado desejado. É o caso da Leda. Tempos atrás, ela tinha uma situação profissional confortável em São Paulo, como médica concursada do Estado e da Prefeitura. Resolveu voltar à sua cidade natal, Salvador, e recomeçar do zero. Mas as coisas não funcionaram como ela esperava, ela conta. Até hoje me critico por essa escolha. Sentimentos de mágoa, tristeza e decepção com as atitudes de alguém podem nos prender ao passado, também muito antigo. Para o Tiago, já se vão mais de 10 anos
desde que o pai se afastou dele por não aceitar a sua orientação sexual. O pai se reaproximou quando descobriu que tinha um câncer. Os dois puderam ter algumas conversas, mas não foi o suficiente, como diz o Tiago. Ele foi em paz e deixou o peso da ausência de um pai quando eu mais precisei. Para Vitória, já são mais de 20 anos de tristeza por ter sido deixada pela mãe para ser criada pelos avós. Ela conta: ainda sinto vontade de chorar quando penso nisso. Sou adulta e sei que não adianta mais chorar pelo passado porque ele não muda. Mas a tristeza é inevitável quando penso em como me sentiria mais confiante com a vida se tivesse tido acolhimento materno, ela diz. O Felipe carrega um sentimento de insatisfação com ele mesmo, não por uma situação em particular, mas pela sua trajetória. Ele conta: sinto como se fôssemos o acúmulo de toda a nossa história. Não sei como sair do ciclo de não me sentir satisfeito pelo que sou no presente momento, sabendo que este é a conclusão de escolhas passadas. Por fim, a Lilian está sempre remoendo algo do passado recente que lhe traz um sentimento de inadequação. Pode ser uma frase que considera mal colocada em uma roda de conversa, ou uma postura que julgou como fraca ou não certeira em uma reunião. Ela diz assim: tudo fica dias ou meses na minha cabeça. Revivo a situação, me martirizo e reprovo meus comportamentos e falas. Os pensamentos ficam lá, martelando diariamente. Até que um dia, uma outra atitude minha toma o primeiro lugar no rol dos martírios, e a outra vai para o esquecimento. Perco tempo me reprovando e me invalidando como pessoa. E isso, além de desgastante, é bem triste. Sentimentos de culpa, arrependimento, mágoa, tristeza, decepção, insatisfação com a gente mesma, inadequação, vergonha e também raiva, rancor, indignação. Esses sentimentos são como correntes que nos prendem a situações infelizes do passado. O que fazer para quebrar essas correntes? Quem responde essa pergunta são vocês, ouvintes, com experiências reais. Na experiência do Oli, o que se destaca é a decisão de deixar o passado para trás e começar de novo. Há alguns meses ele viveu o término de um relacionamento afetivo tóxico e teve um burnout no trabalho tudo junto, e isso lhe trouxe muita ruminação. Ele conta: estava eu às vezes sentado na cama pensando no que havia feito da minha vida. Lembranças boas e ruins do relacionamento não saíam da cabeça e inviabilizaram um relacionamento que ele teve depois. Durou pouco. Fazendo terapia e escutando muito podcast, ele entendeu algumas coisas sobre si mesmo e resolveu dar uma virada na sua vida. Aceitou um emprego numa outra cidade, com outros ares, e decidiu deixar para trás o passado para um recomeço no trabalho e no amor. O Oli está trabalhando o perdão ao ex-companheiro e ainda tem lembranças do relacionamento, mas procura não alimentá-las. E ele conclui dizendo o seguinte: há muita coisa que preciso curar, mas estou melhor do que estive e me sinto mais leve e feliz. Realmente, a decisão de romper com o passado não é tudo. É preciso perdoar a nós mesmos e a outras pessoas, conforme o caso. Isso está muito presente na história da Babi. Ela teve um desentendimento com uma pessoa da família, ficou um climão entre as duas e isso começou a afetar a família toda. Ela conta que tremia só de ouvir o nome daquela pessoa. Na época, ela leu um livro intitulado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, em que aprendeu sobre o perdão e entendeu que aquela raiva fazia muito mal a ela mesma. Então ela conta: percebi que enquanto eu não deixasse o que aconteceu no passado e não perdoasse genuinamente, quem não teria paz seria eu. A Babi trabalhou esse perdão, acabou soltando o passado e voltou até uma convivência normal com a pessoa. Tem perdão também na história da Tainá.
E mais do que isso, tem todo um trabalho de cura emocional que foi decisivo para soltar o passado. Ela aceitou perdoar uma traição do namorado. Ele provou estar muito arrependido, mas ela não imaginou que seria tão difícil. A Tainá conta: o passado virou uma sombra. Eu não conseguia esquecer o que aconteceu. Às vezes até parecia que gostava de lembrar. Essas memórias viraram um pensamento obsessivo e ruminante. A grande dificuldade da Tainá era expressar os seus sentimentos, e foi com psicoterapia, leitura, diálogo, muito choro e fé que ela aprendeu a lidar com as suas emoções. Ao escrever a sua história para a gente, ela constata o quanto amadureceu com tudo isso. O namorado também. Os dois hoje superaram o passado e fazem planos para o futuro. A Lilian, a ouvinte que fica relembrando seus atos e falas e sofre com o sentimento de inadequação, ela está trabalhando a autoaceitação para não ficar presa ao passado. Ela conta: tenho tentado ter compaixão comigo, entender que sou humana e falha. Repito isso para mim em muitas ocasiões. Uma frase que tem me ajudado muito, eu escutei no podcast. O que isso vai mudar na minha vida em 5 meses? A propósito, essa é a frase de um dos ouvintes no episódio 123, Ruminação. Olha, para quem deseja desenvolver a autoaceitação e a autocompaixão, e também o perdão para si mesmo e para o outro, tem muita coisa aqui no podcast, né? Para não perder o costume, eu deixei uma lista de episódios relacionados na descrição. A atitude da aceitação foi a chave também para a Sabrina se resolver com seu passado. Por experiência própria, percebi que a aceitação de mim mesma como sou e das pessoas queridas ao meu redor foi o que me ajudou. O Ronaldo acrescenta aqui a aceitação da vida como ela é, ainda que às vezes traga sofrimentos, porque o sofrimento ensina algo. Ele compartilha o que aprendeu. O tempo não cura e nem irá te fazer esquecer. Porém, as suas escolhas a partir das suas experiências podem te fazer voar e ser cada vez melhor. Vamos lembrar que aceitar uma situação infeliz que nos aconteceu é reconhecer que isso é da vida. Acontece com todos nós. Em vez de ficar remoendo o que passou e fantasiando se tivesse sido diferente e nos culpando ou culpando alguém, aceitar o passado significa assimilar o que aconteceu. Entender que já foi e não tem como ser diferente. Virar a página e deixar que a vida siga o seu curso. É fato que o passado pode deixar feridas. E se a gente não arranhar essas feridas, apenas vivendo um dia após o outro, elas acabam cicatrizando. Me parece ser essa a experiência da Ana. Depois de 3 anos suportando assédio moral no trabalho, ela mudou de emprego de uma forma meio traumática. Foi muito pressionada a pedir demissão. Por algum tempo ainda, a Ana purgou as suas feridas. Chegou a ter pesadelos com o passado. Ela conta que levou uns 6 meses para se desintoxicar, enquanto a nova vida, com o novo trabalho, ia tomando corpo e deixando tudo mais leve. Felizmente, os seus novos colegas de trabalho são muito respeitosos e, tendo superado tudo que ela passou, agora ela está bem. E é claro que, em algum momento, a Ana estaria bem, porque a vida é impermanência, lembra? A compreensão da impermanência é a grande chave para não sofrer com o passado. Bastaria que a gente compreendesse isso, que na vida tudo muda, tudo está em movimento. Os momentos felizes são impermanentes. Sabendo disso, a gente só poderia desfrutar cada segundo deles, plenamente, totalmente no presente. E também não iríamos querer eternizar os momentos felizes, por saber que nos apegar a eles nos traz sofrimento. Os momentos infelizes também são impermanentes.
Sabendo disso, a gente não vê o menor sentido em ficar remoendo e relembrando, lamentando o que já passou. Passou. Para que prolongar? Enquanto estamos agarrados ao passado, não vemos as oportunidades impermanentes que passam por nós. Oportunidades de experimentar algo novo, de descobrir algo novo, de encontrar um novo amor, de nos desenvolver. A compreensão da impermanência pode ser treinada 24 horas por dia, até que a gente fique craque nisso. É o que propõe a monja Pema Chodron em seu livro Quando Tudo Se Desfaz. Eu vou ler um pedacinho aqui para você. Quando a impermanência se apresenta em nossa vida, podemos reconhecê-la como tal. Não precisamos procurar oportunidades para encontrá-la. Se acabar a tinta da caneta no meio de uma carta muito importante, reconheça esse fato como impermanência. Quando nascer alguém, quando morrer alguém, reconheça como impermanência. Faça o mesmo quando seu carro for roubado, quando se apaixonar, e permita que esse reconhecimento intensifique o grande valor dessas situações. Se um relacionamento terminar, reconheça como impermanência. Existem inúmeros exemplos em nossa vida diária, o tempo todo, desde o momento em que acordamos até a hora em que vamos dormir, e mesmo enquanto estamos sonhando. Essa é uma prática que dura 24 horas por dia. Reconheça a impermanência como impermanência. Segundo a monja, deveríamos treinar para ver a impermanência por toda parte, porque temos a tendência de esquecer que fazemos parte do esquema natural das coisas. A impermanência é o princípio da harmonia. Quando não lutamos contra ela, estamos em harmonia com a realidade. Que você esteja bem. Um abraço.